roxo todo dia. Ele está com a almofada roxa atrás, ó. E eu adoro azul, olha só que coisa. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Nação Bora Fazer. Bem-vindos ao Clube Bora Fazer Talks, de número 52. Hoje a gente está recebendo aqui a Kicila Santos. A Kicila é uma especialista em marcas e patentes. A formação dela é a mesma que a minha. Ela é formada em Direito, da mesma forma que eu, e se enveredou aí pela área de marcas, uma fera do assunto. Ela vai trazer um tema para a gente hoje que é pertinente a todos aqui, independente do estágio que nós estamos nos nossos projetos. Seu negócio, sua marca, como garantir direitos exclusivos no mundo digital e no mundo físico. E cada vez mais é uma preocupação no mundo digital, né, Kicila? Seja bem-vindo ao Bora Fazer Talks, o palco é seu. Muito obrigada, Fernando. Obrigada mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. E também por te conhecer e ver que você faz diferença no mundo da inovação. Até porque a cultura da inovação, ela parece que está se multiplicando agora, mas ela já existe há muito tempo e nós vamos ver aqui o que marca tem a ver com inovação. Eu não trabalho apenas com marcas, né? Trabalho com propriedade intelectual como um todo, mas de uma maneira mais sutil. E também falo em algumas palestras e lives, seja presencial ou digital, né? E principalmente para universidades públicas de forma voluntária. Atualmente eu tenho desenvolvido esse trabalho para poder justamente difundir essa cultura importante de proteção de ativos intangíveis. Então, pessoal, nossa fala aqui hoje vai ser interativa. Ou seja, quem quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade, tá bom? Mas no final... Eu vou pedir para você começar do básico. Eu não sei se todo mundo tem exatamente a noção da diferença entre ativos tangíveis e intangíveis. Isso é uma coisa que a gente estudou muito lá no direito, mas às vezes as pessoas não se dão conta no dia a dia, e quem não se dá conta não sabe o valor do intangível. Ótimo. Nós temos bens materiais e bens imateriais no mundo jurídico. No mundo que nós vivemos, que é o mundo dos fatos, e que todo fato pode se transformar num fato jurídico, todo ato que nós praticamos. Logo, quando a gente fala de ativos tangíveis, são aqueles materiais, são os bens materiais que nós temos. É o dinheiro aplicado numa conta, que pode ser até tocado, mas em tempos de moeda digital, a gente pode falar também que o dinheiro, uma criptomoeda, é um bem intangível. Então, hoje existe uma discussão sobre isso muito vasta. E quando a gente fala de um bem imóvel ou de um carro, a gente está falando de bens materiais, bens tangíveis. Uma vez que nós falamos de ações comerciais mesmo, da Bolsa de Valores, essas ações são bens intangíveis, é melhor explicar com exemplos, né? E as marcas são formas de proteção de símbolos. Que tipos de símbolos? Casas, lojas, empresas, nomes de produtos. Quanto que não deve valer, e é um valor incomensurável, a marca da Coca-Cola e as marcas digitais, que hoje são as mais valiosas do mundo, que é a Google, Amazon, Meta, Facebook, Instagram. Então, esses são os bens intangíveis, são exemplos de bens intangíveis no mundo do direito e no mundo da propriedade intelectual. Ok? Legal. Vou passar o slide. Se você quiser subir o slide, que você não subiu a apresentação, né? Agora. Passando para vocês? Sim. Tá, eu só vou voltar alguns aqui. Isso. Essa aqui é a apresentação, é o início, tá bom? E, pessoal, tem um site meu aí que está rodando na internet, mas para quem, no final, quiser conversar sobre o assunto, eu passo meu telefone e está lá no grupo também do Bora Fazer, tá bom? Bem, a propriedade intelectual, ela é um ramo do direito, pessoal, e eu vou ser bem didática em relação a isso, tá?
Quando a gente fala em direito de família, em direito do consumidor, a gente está falando de ramos do direito, direito empresarial, e a propriedade intelectual é um dos ramos do direito. E ela se aplica tanto ao mundo físico, que nós estamos aqui vivendo, dando a mão umas às outras pessoas que são colegas empreendedores, mas também ela é uma área que se aplica ao mundo digital. Principalmente, né, diante do cenário da pandemia, nós tivemos muitos empreendedores migrando para o ambiente digital. E até hoje, se a gente for parar para pensar quantas vezes, neste mês passado, por exemplo, ou na semana passada, que nós estivemos numa loja física e que nós realizamos compras no digital, provavelmente nós aqui desse encontro, que estamos ligados em lives, né, em encontros, encontros digitais, estamos comprando muito mais, realizando contratos digitais do que em lojas físicas. No entanto, esse cenário também traz alguns desafios, como está falando aí nesse slide. E um dos principais desafios é a competição, porque existe concorrência no mundo digital. E essa concorrência é a exposição da marca, ou seja, quando a gente fala em montar um negócio digital, automaticamente a nossa marca está lá, estampada nas redes sociais e nos sítios eletrônicos. E dessa forma, quanto mais exposição a nossa marca tiver, mais risco nós empreendedores corremos diante daquela escolha, daquele termo que nós usamos, dos elementos da marca que nós escolheremos para o nosso negócio. Seja a embalagem, seja o formato da embalagem, seja o logotipo e outros elementos como o nome e o nicho em que nós vamos atuar. Na área de contabilidade, isso se chama KNAI. Qual KNAI que você vai escolher no seu CNPJ para poder segmentar a sua atividade? Isso também é importante no mundo digital, isso não existe somente no mundo físico. E é nesse contexto que a exclusividade da marca ela é essencial, uma vez que só é dono da marca, pessoal, quem registra primeiro no INPI. O INPI é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E esse instituto é uma autarquia federal, do governo federal. Existem servidores públicos que trabalham no INPI, que fazem concurso para o INPI. Eu mesma já prestei concurso para o INPI, para trabalhar como analistas de tecnologias e também como pesquisadores do INPI, porque se você criou uma invenção e quer colocar essa invenção no mercado, ela se torna inovação. E esse campo aí é também o campo do nosso colega e amigo Fernando Seabra. Logo, quando a gente tem uma inovação, aquele produto, seja ele digital ou até mesmo um produto tangível, que nós já sabemos o que é, esse produto vai criar escala. Só que esse produto, seja ele digital ou físico, ele tem um nome, ele tem uma identificação, ele tem um símbolo. E esse símbolo é a marca. E essa marca tem que ser exclusiva dentro da classe. Essa classe é o quê? É cada segmento, é cada nicho, é cada KNAI, digamos assim, da sua empresa ou do seu produto. Por exemplo, você é dono de um salão de beleza, o seu ramo é serviços, serviços de estética. Se você é empreendedor e tem um produto cosmético, esse produto não é, logicamente, um serviço. É o quê? Trata-se de um produto da área de cosméticos ou farmacêuticos. Existem também outros tipos de produtos da área de farmácia, que são para as mulheres, né? Dermocosméticos. Nós conhecemos isso muito bem. O ramo de maquiagem está dentro de cosméticos. Logo, isso tudo vem crescendo de uma maneira assustadora. Eu estive esse ano na Web Summit, lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, no Rio Centro, e eu tive na palestra daquela influenciadora, que é a que tem mais seguidores no Brasil, que é a Boca Rosa. Antes, a maquiagem era uma coisa assim que nem todo mundo se ligava muito. Hoje, é simplesmente uma guerra, mas uma guerra
digamos assim, saudável, né? De concorrência na internet, para quem domina mais o campo da maquiagem no Brasil, para quem tem a base melhor, para quem tem o rímel melhor e por aí vai. Logo, o que vai trazer diferença para esse tipo de empreendimento? A marca. Quanto será que não vai valer essa marca ao longo do tempo? E a gente chama isso de valoração. Quanto que é o valor agregado de uma marca registrada e reconhecida em qualquer lugar que a gente vai? Se eu falar de perfume, vocês vão lembrar de diversas marcas. Se eu falar de perfume brasileiro, vocês vão lembrar de uma marca específica. Tenho certeza que vocês pensaram no O Boticário. Então, esse é o valor da proteção legal que impede terceiros de se apropriarem indevidamente do seu nome, do seu logo, da sua identidade visual e garantir a distinção da sua marca no mercado em relação às outras. Qual é o diferencial que a sua empresa, que a sua marca, que o seu produto gera no mercado? Já o mundo digital, a gente tem a facilidade de replicação exata daquele produto digital que você tem, se, por exemplo, vamos supor que você atua na área do metaverso, como eu já vi pessoas, até do grupo do Bora Fazer, que trabalham nessa área, e eu já marquei um café com ela antes da nossa live do Clube Bora Fazer. Eu já antecipei o meu networking hoje. Então, se você trabalha no metaverso, você tem o quê? Um NFT. O NFT é um produto digital que não vem ao caso agora das especificações do conceito. Mas imaginem que vocês têm um produto digital que está sendo comercializado no metaverso ou num jogo de videogame. Aquele produto tem uma capinha, digamos assim, no português mais claro, né? Português mais popular. Essa capinha é chamada de skin, que significa pele em inglês. Esse skin, ele tem um layout, ele tem um design. Esse design, se ele for modificado um pouquinho, ele pode ser visto como cópia não autorizada, que tem vários nomes. Tem nome de pirataria, tem nome de contrafação, tem nome de plágio. É uso indevido das características de uma marca. E isso pode gerar uma série de fatores. E eu estou falando de um personagem, muitas vezes, que está dentro do metaverso ou de um jogo de videogame. Isso existe e isso gera disputas internacionais de milhões. Por exemplo, eu não entendo de videogame, mas imaginem o concorrente do PlayStation, que tem um jogo específico do PlayStation e tem um jogo específico do concorrente do PlayStation. E existe ali uma série de elementos que só quem trabalha com jogos eletrônicos conhece a fundo e que sabe que aquele NFT ou aquele produto digital que está sendo mostrado ali para os usuários, ele pode ser copiado de maneira bem sutil, não necessariamente idêntico, tá joia? E isso acontece por quê? Porque desde que o mundo é mundo, um tenta copiar o outro. O mundo é feito de comparações e o registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial vai ser a sua escritura pública, como se fosse um bem material. Você vai ter uma escritura pública que te dá a exclusividade do uso e comercialização daquele produto, seja ele tangível ou intangível. E, por falar em negócios digitais, a gente viu, com o cenário pandêmico, entre 2021 e 2022, o Brasil cresceu abruptamente o cenário de lojas digitais. Imagina o comércio, os serviços de quem trabalha na área digital, de marketing digital, de construção de sites, que é web design, ou seja, multiplicou exponencialmente e ultrapassa hoje 565 mil lojas online. Já eu vou passar para vocês no final, me lembrem, por favor, do site E-Commerce Brasil. É muito interessante para quem quiser acompanhar, porque eles têm muito conteúdo interessante. Em 2024, neste ano que nós estamos, o comércio eletrônico faturou nada mais, nada menos que 185 bilhões de reais. Então, é muito dinheiro em vista do que, há um tempo atrás, eu me lembro que eu fazia faculdade nos anos 2000, eu nunca tinha comprado uma roupa no digital.
e hoje isso para mim é comum. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, que se chama ABCOM. Dados da Amazon sobre o crescimento do e-commerce mostram simplesmente que nós, brasileiros, estamos em segundo lugar de expectativa de crescimento anual do e-commerce entre 2023 e 2027. É um crescimento abrupto e estamos somente depois da Índia. E olha quem está em terceiro lugar, gente. A Argentina, será que ela vai continuar em terceiro lugar por causa dos problemas econômicos que o país vem enfrentando? E também, quando a gente quer falar de pequenas empresas, de médias empresas, que é o caso da maioria de nós aqui, segundo o Sebrae, esses pequenos empreendedores representam no Brasil mais de 40% do faturamento das micro e pequenas empresas que estão no digital. Então, é um número assustador. Mas, trazendo para o nosso tema de hoje, o que é a propriedade intelectual? E a propriedade intelectual, como eu já adiantei, é um ramo do direito, mas ela também é um conjunto de direitos legais que protegem todo tipo de criação da mente humana. Então, quando a gente fala de uma marca de carro importado, existem diversas, existe a Mercedes, existe a Jaguar, existem o Rolls-Royce, existe a Volkswagen e tantas outras, que eu não consigo acompanhar o nome de todas essas montadoras e de todas essas fabricantes de veículos. Mas também nós podemos falar de patente, que é nada mais, nada menos que um documento público que confere ao inventor de uma criação inédita, ele confere a possibilidade de comercialização, e também de uso exclusivo de um produto tecnológico inovador por, no mínimo, 15 anos. Imagina um medicamento, e muita gente já ouviu falar de quebra de patente, mas não é o momento de se falar exatamente sobre quebra de patente, mas existe uma fórmula exclusiva que vai ajudar a curar algum problema de pele, por exemplo, vitiligo, né? Então, essa fórmula, ela é inovadora e altamente escalável e ela vai entrar no mercado com alto valor agregado. Logo, a farmacêutica criadora dessa fórmula, ela vai pleitear junto aos institutos de propriedade intelectual de cada país a patente para que esse medicamento seja comercializado. E assim, ela vai ter 15 anos de exclusividade para poder comercializar. Um exemplo interessante que eu acabei de me lembrar aqui, e que os senhores já devem ter ouvido falar, é do medicamento de emagrecimento Ozempic, que também é usado para tratamento de diabetes. Essa marca é uma das marcas mais valiosas do mundo, disputando inclusive com a Louis Vuitton, que é uma marca de luxo da moda. O Ozempic é um remédio que está fazendo muito sucesso nas redes sociais, porque as pessoas emagrecem muito rápido, pelo amor de Deus, não vão comprar disparado sem receita médica, até porque ele não é barato. E quando esse laboratório, ele tem um nome lá que eu não vou me lembrar agora, Nova alguma coisa. Eu já fiz um post sobre isso. Então, quando esse laboratório ele tem a exclusividade de fabricar e comercializar, explorar e até licenciar essa tecnologia, imagina quanta tecnologia não foi empregada para criar essa fórmula que faz com que as pessoas tenham um emagrecimento controlado e mais rápido. É o que todo mundo gostaria de ter, uma pessoa que está com problemas de saúde ou acima do peso. Mas essa patente está para finalizar este ano e outros laboratórios já estão de olho. O Brasil já está fabricando um medicamento concorrente do Ozempic, só que é o Ozempic brasileiro, digamos assim, que vai ter uma outra marca. Logo, a marca do Ozempic vale muito dinheiro. E a patente, que é o quê? A exclusividade daquele laboratório, é um documento público que será distribuído para quem tem a inovação própria, criou uma inovação e que vai fazer diferença no mercado. Existem alguns casos de quebra, entre aspas, de patentes, e que o governo
faz com que aquela invenção ela seja de domínio público. Por exemplo, algumas vacinas da Covid, e nós vimos isso pelos jornais na época da pandemia. Já os direitos autorais, eles são atribuídos àqueles autores, seja de músicas, de poesias, de artigos, de documentos, de livros, e esse direito autoral, ele é conferido ao autor ou compositor desde o momento que ele cria a sua obra. Mas, se esse autor registrar, ele vai conseguir comprovar o quê? Que ele criou aquela obra primeiro. Logo, é importante que os autores e compositores, por exemplo, registrem as suas criações poéticas, as suas criações literárias, as suas criações musicais, para que aquela obra tenha exclusividade para ele em vida e também após a sua morte. No Brasil, após a morte do autor, existe ainda o direito dos herdeiros, os direitos autorais dos herdeiros. Nós sabemos de muitos casos e podemos, Fernando, um outro dia falar somente sobre direitos autorais. Um dos casos recentes que eu publiquei no meu Instagram foi sobre a família do Tim Maia, que processou a marca Reserva, porque eles fizeram algumas camisas com palavras que lembravam as músicas do Tim Maia e sem autorização dos herdeiros. Logo, é um campo muito vasto de se atuar e que também pertence à propriedade intelectual. Já o segredo comercial é quando não se pretende registrar uma marca ou até mesmo depositar uma patente no INPI. Muitas vezes, alguma invenção, ela não é patenteável. Vou dar um exemplo, uma descoberta da natureza. Ela não é patenteável, mas existem alguns inventores que preferem criar um segredo comercial ou um segredo industrial, porque a patente ela tem um tempo de duração. Já o segredo comercial não tem tempo. Só que o custo para se manter um segredo comercial é muito maior. Mas também tem a ver com propriedade intelectual, tanto no mundo físico quanto no digital. O melhor exemplo do segredo comercial, que todo mundo já deve ter ouvido falar, é o da fórmula da Coca-Cola. E por que você deve registrar sua marca no INPI? Porque eu já falei, né? CNPJ não protege a sua marca. E você tem o CNPJ, ainda tem o nome empresarial, que é a razão social, tem também o nome fantasia, que é um nome criado ali no CNPJ para poder integrar aquela empresa, para aquele empreendedor se destacar no mercado diante de outros comerciantes, mas o nome fantasia não necessariamente representa a marca, porque, como nós vimos, a marca é um ativo intangível que só pode ser registrado no INPI. E, segundo a Lei de Propriedade Industrial, somente o INPI pode conferir o registro a uma marca, ok? Usar uma marca sem registro também leva a outras consequências muito arriscadas, ok? Porque se você tem um registro, você pode processar qualquer empresa ou qualquer pessoa física por danos morais e materiais, desde que comprovado o uso indevido e sem a sua autorização. Então, eu vou trazer daqui a pouquinho vários exemplos sobre esses tipos de processos e disputas judiciais. Logo, as vantagens de proteção da marca são algumas que estão aqui. A proteção legal, que evita que terceiros usem a marca sem a sua autorização. A exclusividade, porque você vai ter direitos exclusivos do uso naquele nicho, naquele KNAI, naquela área que você resolve atuar. E se a sua área for se o seu campo de atuação for muito amplo, é possível registrar em várias classes o mesmo nome e o mesmo logotipo, tá bom, pessoal? E, além disso, com o tempo, a sua marca vai ter um valor de mercado para atrair até mesmo investidores, ou mesmo você desenvolver uma franquia, realizar patrocínios e novos clientes. E a confiança do consumidor, porque quando a gente sabe da onde que está vindo, a gente tem mais confiança. Imaginem se a gente vivesse num mundo que não existisse nenhuma marca, e aí a gente chegaria no supermercado e a gente procuraria um azeite. O azeite é quase um ativo intangível, né, pessoal? Tanto que está valendo hoje em dia.
Tem tanto meme sobre azeite, não sei se vocês já viram, eu adoro meme. E aí, esse azeite, ele tem um nome. A gente sabe os nomes das marcas mais conhecidas e de preferência do brasileiro. Mas se a gente fosse a um supermercado, ou uma loja de autopeças, ou a uma loja de cosméticos e não soubesse o nome de nenhum produto, qual é a referência que nós temos? Qual a origem dessa marca para nós? Nós não temos esse valor de mercado, o produto não poderia ter diferença de preço. Qual é a concorrência? É saudável? Não é saudável? Não seria saudável. Então, as marcas, elas transmitem profissionalismo e segurança. As empresas com marcas registradas, elas podem atrair investidores e novos clientes. E como funciona esse processo no INPI, tá? Do registro de marcas no INPI? O primeiro passo é fazer uma pesquisa de anterioridade. E eu falo com os meus clientes o seguinte, isso aqui não é uma pesquisa no Google, pessoal. Não é só jogar lá no Google ou até mesmo no seu Instagram, no YouTube, que também é um mecanismo de busca. Não. A pesquisa de anterioridade é uma consulta, e os profissionais sérios, eles trabalham com consulta, com honorário de consulta, porque o certo é fazer o quê? É fazer um relatório comparativo de outras empresas, quais são as marcas parecidas, dentro de uma determinada classe, quais são as classes que você também pode registrar, além daquela classe, do seu segmento, porque amanhã ou depois seu negócio pode expandir, e assim você pode jogar ele no físico ou até mesmo no digital. Se você pretende expandir para uma franquia, existe uma classe própria para franquia, com especificação própria. Esse consultor vai ter que fazer um estudo aprofundado sobre as possibilidades de registro da sua marca. Não só com os nomes iguais, mas também com nomes semelhantes e com fonéticas semelhantes ou iguais. É um estudo denso. Logo, a pesquisa de anterioridade é uma consultoria que o profissional vai fazer para você, para a sua empresa, para o seu produto, ter mais segurança diante do mercado. Ok? Vou tomar uma aguinha aqui. Uma vez feita a pesquisa de anterioridade, passa-se para a fase do pedido de registro. Uma vez eu tive uma dor de cabeça grande com um ex-cliente, porque ele achava que era só ele me mandar os documentos e o logotipo, e eu pegaria aqueles elementos dele ali que ele me mandou no WhatsApp mesmo, que ele nem me encontrou pessoalmente, e ele pode fazer à distância? Pode, só que não é recomendável que a pessoa tenha só aquela tratativa ali rapidinha, ali no WhatsApp, papo. É importante ele trocar uma ideia com o consultor para saber as consequências daquele processo de registro. Logo, o pedido de registro de marcas não é somente um protocolo, ele é um processo administrativo. E o que isso significa? Vai gerar direitos, vai gerar direito adquirido, vai gerar deveres para você como empreendedor, principalmente em relação ao acompanhamento do processo e às taxas federais que devem ser pagas. Se o processo não for acompanhado, você vai perder a sua marca. Se as taxas não forem pagas, você vai perder sua marca. Se você perder a sua marca, não. Você não vai conseguir registrar, porque a gente só perde o que a gente tem. E a gente só pode ter uma marca se a gente registrá-la no INPI. Acompanhamento e publicação, ou seja, tem um acompanhamento durante esse pedido de registro, e a publicação é feita em uma revista oficial, como se fosse um diário oficial, que sai semanalmente, e essa revista, ela é gigantesca, ela tem mais de 1000 páginas, ela não fala só sobre marcas, ela fala sobre patentes, sobre desenho industrial, sobre registro de software, no Brasil todo. Então, todas as marcas que estão ali em trâmite no INPI, todos os pedidos de patente, todo o andamento de cada processo individual sai nessa revista, que é a RPI. Logo, somente um profissional capacitado consegue acompanhar esse tipo de publicação, porque ele tem o quê? Ele tem ferramentas digitais para poder acompanhar com mais destreza o seu processo. E, ao final, existe uma decisão do INPI. Ele vai deferir ou indeferir o pedido da sua marca. E, por fim, se ele deferiu e você pagou a taxa federal, que é a GRU, você tem a concessão do registro e vai ter o certificado da marca.
Se o INPI não concedeu, não deferiu, você pode requerer via recurso a outra análise, a reanálise do INPI. Ah, mas eu tenho uma empresa e eu já registrei a minha marca e tem alguém usando o nome igual ao meu, ou o logotipo igual ao meu, ou outros elementos parecidos. O que eu posso fazer? Várias coisas. Você pode entrar com uma oposição no meio do processo daquela outra pessoa. Você pode pedir ao escritório, o seu consultor, para notificar aquela empresa que dentro de alguns dias, se ela não retirar aquele nome das redes sociais, não mudar o layout da empresa, ela pode ser processada. E assim você vai contratar o seu consultor, se ele for advogado, porque nem todo consultor de propriedade intelectual é advogado. Tá? Estou até respirando aqui para falar devagar. Nem todo profissional de propriedade intelectual é advogado. É possível que o seu profissional seja engenheiro, seja químico, mas, geralmente, quem trabalha com marcas é da área do direito. E, assim, esse profissional, se for advogado, ele vai poder ajuizar uma ação de indenização para que você tenha direitos sobre o uso exclusivo da sua marca perante terceiros. E quais são os riscos? Já falamos, perda da exclusividade, problemas legais, que eu vou mostrar via exemplos, e prejuízos à reputação. Vou acelerar mais um pouquinho aqui. Ah, agora sim, pessoal. Agora vem a interação da gente aqui, tá? Que quem quiser, se for levantar a mão, não vou conseguir ver, porque eu só estou olhando a tela do slide, mas aí alguém pode me sinalizar. O que acontece? Teve alguns casos famosos de disputas de marcas que eu trouxe para vocês aqui e que eu tenho certeza que algum deles vocês já acompanharam. Existe um iPhone brasileiro e existe o iPhone da Apple. E esse iPhone brasileiro, ele foi fabricado anteriormente, segundo a Gradiente, por ela própria. Então, existe uma briga judicial que já está lá em cima, nos tribunais superiores, entre a Gradiente e a Apple pelo uso da marca iPhone. E, recentemente, agora em setembro, a segunda turma do TRF2 julgou 2 processos envolvendo as empresas. O primeiro processo foi aberto pela Gradiente, lá atrás, nos anos 2000. Olha quanto tempo já tem isso, pessoal, que já está se arrastando na justiça, entendeu? No entanto, agora, recente, o TRF decidiu que as marcas podem coexistir, já que são totalmente diferentes e não causam confusão. Gente, imaginem, eu torço para a Gradiente, entendeu? Porque é uma marca brasileira. Mas a Apple não desiste, não larga desse osso. Não sei se vocês ouviram falar nesse caso e gostei dessa decisão do TRF2. Outro caso que também teve muita repercussão foi esse caso da Meta. Existe uma Meta brasileira e existe uma Meta que é do Mark Zuckerberg. A Meta Serviços em Informação é a brasileira. E a Meta do Zuckerberg, logicamente, é do Facebook, internacionalmente conhecida. Só que a Meta, na época, essa Meta brasileira, ela estava recebendo diversas notificações de diversos credores, muitas vezes, estava constrangendo e prejudicando a imagem da Meta brasileira, porque eles confundiam o endereço e também a razão social da Meta brasileira com a Meta do Mark Zuckerberg, a Meta do Facebook, que é a Big Tech, né? Logo, diante de tantos problemas no mundo dos fatos jurídicos, né? Eles resolveram ajuizar uma ação contra a Meta do Facebook, chegou até a suspender o desembargador lá, chegou a suspender um pouco o juiz, perdão, do primeiro grau, né, o juiz. E aí, depois que subiu o desembargador, ele conseguiu concluir que a convivência entre as empresas é inviável, porque realmente a área de atuação deles é a mesma. E defendeu que a exclusividade deve ser concedida a quem primeiro recebeu o registro no INPI. Adivinha quem registrou primeiro a marca no INPI? Foi a Meta brasileira. Só que esse caso ainda cabe recurso e não foi decidido de maneira final. Na época, a Meta internacional tinha que pagar multa de 100 mil
diários, se não suspendesse o uso. Mais rapidamente isso foi contornado e o desembargador deu essa decisão aí. Ok? Outro caso emblemático foi o da Copenhagen, gente. Na minha cidade, demorou a ter eu sou de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Aí tem gente que fala assim, que lá na sua cidade tem McDonald's? Tem tudo. Tem McDonald's, tem Bob's, tem Copenhagen, mas antigamente não tinha. E eu nunca tinha experimentado a língua de gato, né? E aí, quando eu fui conhecer a língua de gato e a Copenhagen, já era uma marca um pouco mais popularizada. Vocês podem ver que a Copenhagen hoje tem muitas outras cidades além das capitais. Eu adoro língua de gato. Então, o que acontece? A Cacau Show e a Copenhagen estão em disputa judicial pelo uso da marca língua de gato. A língua de gato é esse chocolatezinho que tem esse formato próprio e foi registrada pela Copenhagen lá atrás, em 1900 e bolinha. E o que aconteceu? A Cacau Show está alegando que essa marca língua de gato é usada em outros países e também que ela foi criada lá no século XIX, que ela seria uma expressão de uso comum. Então, imagina se a Copenhagen perde o carro-chefe delas, que é esse produto tão conhecido como a língua de gato. A decisão ainda de primeira instância, a Cacau Show ainda pode ganhar, mas as duas continuam podendo usar o produto, e a Cacau Show também tem um produto chamado língua de gato, e que está usando esse subterfúgio para poder ter também o direito de usar essa expressão. Um caso que vocês podem pensar, gente, mas eu sou tão pequeno, sou uma formiguinha, eu não preciso disso, eu não vou ser atingido. Olha a prova aí que isso não é uma verdade. A Ferrari notificou esse salãozinho de beleza, tá, no Distrito Federal, por usar o nome Ferrari. É uma coisa, assim, que parece absurda, mas que pode acontecer e que eu estou aqui para prevenir todos vocês. O melhor momento de se registrar uma marca é no momento que a gente decide abrir uma empresa. Uma vez que a gente não abriu uma empresa, você está no melhor dos mundos. Agora, se você já tem uma empresa, é muito importante que você faça a sua pesquisa de interioridade. A Ferrari, o escritório de advocacia que cuida da marca Ferrari no Brasil, né, notificou esse salão exigindo R$50 mil, no mínimo, por danos morais ao microempreendedor Sebastião. Gente, eu fiquei com muita pena dele, porque ele realmente teve problemas. Posso fazer um comentário? Pode. Uma empresa só desse tamanho, acho que nem sabe que né, que alguém fez isso em nome dela, né? Que um terceirizado, que um quarteirizado, um escritório pequeno aqui só no Brasil. Mas é uma pouca vergonha, né? É uma vergonha absurda. É de mandar uma carta para a Ferrari, simplesmente só manda uma notificação, o cara só troca a marca, é de encontrar sua Ferrari na rua e olhar para o lado. Impressionante. Impressionante. E, Fernando, eu estou aqui, lógico, né, expondo os casos que aconteceram, e não significa que necessariamente eu concorde. E nesse caso que eu concordo especialmente com você. Até porque eu tive um cliente, que foi um dos primeiros casos que eu peguei na propriedade intelectual, que ele era uma startup de fundo de quintal. Vamos dizer assim, ele não tinha escritório, ele não trabalhava numa incubadora de empresas, ele tinha uma máquina de 3D que ele imprimia alguns produtos ali, uma impressora 3D, e uma dona de software, de um software alemã, processou ele, e eu tive que comprovar que ele era uma startup, que ele estava começando, justamente com esse argumento de que ele não sabia nem que existia aquela outra empresa, ou que, de repente, ele poderia ser processado na fase teste da empresa dele. E, com esse argumento, nós conseguimos reverter. E eles não continuaram com a ação, né? Mas esse empreendedor aqui, Sebastião Dias, ele ficou quase que em depressão pela reportagem que eu li, né? E aí, quando ele achou que estava tudo resolvido, ele foi notificado novamente porque ele esqueceu de tirar a logo da página do Facebook, né?
Então, é um caso que dá dó, dá pena, mas que, infelizmente, ou felizmente, não sei para qual lado que eu estou advogando, vamos supor, né, acontece. Bem, esse caso que eu acho que já é o último, tá? Que é bem recente também, que é do Charlie Brown Jr., da banda Charlie Brown Jr., que tem a marca do mesmo nome. Deixa eu comentar um case que eu escutei semana passada, Ok. que é um caso atual, super quente, e quero o seu comentário. Um dia após o falecimento do Cid Moreira, eu escutei um morning show lá na Jovem Pan, muito bom, com especialista em marcas, e falando que já tinha empresa usando a voz do Cid Moreira para anunciar coisas. Como que a voz se torna algo intangível? Uma voz, uma vez que é uma coisa tão marcante, Única. Os herdeiros têm direito a isso? Tem, mas não como marca. A voz, ela é um direito, pertence à imagem da pessoa. Então, é um direito de imagem e os herdeiros podem questionar, principalmente porque é algo assim que está sendo usado sem qualquer discriminação, discriminação assim, previsão, né, legal e contratual. E o que está sendo feito é que pegam a voz da pessoa, só colocam na inteligência artificial e falam uma coisa que não tem nada a ver. A mesma coisa que você pegar a minha voz e eu fazer anúncio lá do restaurante lá da esquina. Não menciono o meu nome, não menciono o nome do Cid Moreira, mas faz menção... Todo mundo sabe. Mas todo mundo sabe, óbvio. Aconteceu isso com a Scarlett Johansson, que é aquela atriz americana, foi o primeiro caso de maior repercussão que eu vi, e com a nossa querida Sandra Annenberg. Foi um caso que agora, 15 dias atrás, ou 20 dias, ela publicou, a revista Caras republicou, e ela e a Globo estão procurando quem foi que fez para poder processar e tudo mais. Só que muitas vezes o estrago já é realizado, porque nem sempre essa voz ela é utilizada de uma maneira inocente, não é inocente, mas de uma maneira assim, não comercial. Eu já vi diversos vídeos com a voz do Mário Sérgio Cortella no TikTok. Eu já vi, eu sei que não é ele que está falando. Porque o vídeo não passa ele balbuciando. E mesmo assim, isso não significa que seja a pessoa, porque já existe tecnologia de deep fake news que muda a expressão labial das pessoas, e a gente realmente hoje, quando a gente vai pleitear um direito na justiça, um vídeo ele precisa ser periciado para saber se aquele vídeo ali não foi manipulado por inteligência artificial, ainda que a pessoa esteja balbuciando aquelas palavras, né? E com aquela voz que a gente já conhece. E a Constituição Federal protege a voz. Então, os locutores, os narradores, os locutores de futebol, eles têm proteção da voz que pertence aos atributos do direito da personalidade. E esse direito à personalidade, ele é inato, ele é intransferível, né? Logo, cabe processo de direito à imagem. E aqui, no caso do Charlie Brown Jr., a banda... que são os dois integrantes que estão ainda vivos, né? Eles querem fazer show do tributo, por exemplo, do Charlie Brown Jr. Só que o filho do Chorão registrou uma marca e também está brigando na justiça com a viúva da marca, o viúva do Chorão, a respeito dessa marca em outro processo, e recentemente a Justiça Paulista rejeitou uma solicitação dele, que é Alexandre Lima Abrão, né? Para impedir os músicos de usarem Charlie Brown Jr. como marca, e tem, eu acho que outros tipos de marca ligados ao Chorão também. A banda se chamava... esse era o nome da banda, não era? A banda se chamava como? Charlie Brown Jr. Eu concordo com os músicos aí, né? Não sei se eu também, eu concordo com os músicos, né? Porque a banda não era só, não era uma banda solo, não era só Chorão. A banda é uma entidade em grupo, né? O cara, bom, é isso aí. O Frejá passou por isso no Barão Vermelho, e também o Ricardo, Paulo Ricardo foi mais emblemático. Ele não pode usar mais a RPM não é dele, né? Enfim,
E os artistas esclarecem que o contrato firmado com o herdeiro Chorão, né? Aí eu coloquei aqui para poder acrescentar mesmo aos comentários, né? Contém expressa autorização da marca, desde que associadas diretamente aos seus nomes. Então, por isso que o juiz atribuiu aos músicos a possibilidade de usar livremente o nome Charlie Brown Jr. Maravilha. Enfim, para finalizar, né? Seja proativo, registre sua marca desde o início para evitar dores de cabeça. Consulte um especialista, conte com profissionais para garantir que todos os aspectos legais estejam cobertos. E atualize-se, conte com bons profissionais para garantir que todos os aspectos legais estejam protegidos. E desculpa que eu repeti aí, mas a questão da atualização é que a lei vai mudando sempre. A lei está sempre em transição. E alguns fatos como esse, da jurisprudência, né, de casos repetidos, de casos como o do Tim Maia, da Reserva, do Charlie Brown Jr., servem de alerta para que a gente possa se preocupar um pouco mais com os nossos bens intangíveis, não só com os nossos bens tangíveis, ok? Aqui tem os meus contatos, por favor, me sigam no Instagram, meu LinkedIn Kissila Santos, vocês vão achar rápido, tem o meu contato e meu e-mail, muito obrigada. Podem tirar print, que eu vou tirar essa tela aqui, quem quiser, por favor. Pessoal, que assunto sensacional, hein? Vou fechar. Dá pano para manga esse assunto, tá? Guto quer começar conversando, quer começar com uma dúvida aí, Guto? Muito obrigada. Eu tenho uma dúvida, Kissila. As pessoas, geralmente, elas não ligam para essa parte, mas como é que funciona a questão de slogans e sons? Por exemplo, né? A gente registra isso, o slogan, né? Registra. Registra. Mas não como marca. O slogan, vamos por partes. Igual quem? Jack Stripador. O slogan é um direito autoral, ele não pode ser registrado como marca. Então, pessoal, por exemplo, Clube Bora Fazer é uma marca. Se o Fernando criar uma frase e colocar embaixo, aqui você encontra os melhores empreendedores. Isso é um slogan. Se for dar entrada no pedido de registro, o INPI indefere a marca. Você perde 1 ano e meio, no mínimo, de dinheiro de taxa, de honorários do seu advogado. Então, nunca crie uma marca, um logotipo. Vou falar até um logotipo com slogan embaixo para registrar. Se vocês têm um slogan, ótimo, use na sua loja, use no seu Instagram, na bio do seu Instagram. Agora, na hora de registrar, o slogan vai atrapalhar o processo de registro da marca. E já é jingle ou é o barulhinho, né? Qual? Isso, o sonzinho, né? Tudo. Sonzinho. É direito autoral, pode ser registrado como trilha sonora. Tá? E não é no INPI. Pode ser registrado na blockchain, que é uma plataforma própria, ou na Biblioteca Nacional, tem outros recursos, né, de registro. Mas não é marca. Pode falar, Zé. Muito obrigado. Achei muito interessante essa questão da identidade fonográfica. Inclusive, eu gosto muito de moto, e uma informação legal que convergiu muito com o que você falou é o fato do barulho dos motores da Harley serem registrados. Outra marca de motos não pode fazer um barulho igual ao barulho da Harley Davidson. É exclusivo. Isso é sensacional. E outro ponto que eu achei muito interessante foi quando você mencionou 2 estruturas de marca, porque, por exemplo, quando você mencionou a língua de gato, ela é uma marca, um branding de produtos. E quando a gente menciona Copenhagen ou Cacau Show, é um branding corporativo. Então, a gente tem 2 e, às vezes, até 3 estruturas de marca tendo a necessidade de um registro. Então, são vários processos de registro. Não é e já parou um. para pensar que eu não pesquisei, mas alguém aqui pode saber e me fala, por favor. O layout da língua de gato é muito característico? Não sei se Paulo sabe me dizer. Se tiver um design próprio dentro dessas 2 marcas, Zé, pode ter um desenho industrial. Legal. Ou um direito autoral. Tá? Legal. O Kissila, eu acabei de dar uma busca aqui, entrei no site da Cacau Show,
Pelo menos na busca aparece Língua de Gato Cacau Show. Tá aparecendo, tá vendendo. Eu já O que eu acho uma puta picaretagem. Eu como língua de gato há 50 anos, cara. Eu acho uma picaretagem. Total, cara. Total. É surfar na onda de uma empresa consolidada. Vai criar, internacionalmente. Vai criar sua língua de gato, meu. Posso esclarecer? E o formato é a mesma coisa. É aquele formatinho assim, ó. É isso aí. Baulado, né, que fala, eu acho. Puta. Ovo Maltini, alguém falou aí no chat. No site, sabe qual o nome que está no site? Mais picareta ainda, dá vontade de ir lá e dar na cara. Tablete Miau de chocolate. Mentira, gente. Juro. Muito oficial, feio, né? Oficial no site da Cacau Show. Miau de chocolate. Pelo amor de famoso Deus, né? para que tá feio. É muito feio. Para que tá feio. Tipo, deu. Tem a questão do ovo maltine, que teve uma briga do Bob's com o McDonald's, e o McDonald's está usando o ovo maltine, aquele milkshake. Lembro. Gente, alguém tem dúvidas aí? Só pessoas que precisam registrar marcas, pessoas que estão começando a empreender em áreas assim, em áreas que têm a ver com a natureza. Tem dúvidas de marcas e patentes ou não? A marca Ovo Maltine também não é nem do McDonald's, nem do Bob's. Então, eles precisam pagar os royalties da Ovo Maltine para usar o milkshake. Depois eles vão ter que discutir com a Ovo Maltine para quem que ela vai dar exclusividade da marca ou não. Então, era um contrato exclusivo do Bob's com essa Ovo Maltine, que pertence a um outro grupo, né? Uhum. E que esse contrato foi quebrado para ser usado pelo McDonald's também. Imagina quanto que não foi esse contrato. Pois é. Em Gramado, eu também fiz um levantamento ano passado, né? Fiz umas visitas técnicas, e todas as lojas têm as caixas de língua de gato, bem naquele formatinho. Então, isso daí também vai ter que processar um monte de gente a Copenhague. Se ela tivesse um escritório igual o Aribone, que é responsável por todas as marcas italianas no Brasil, que dá carreira na 25 de março, sem dó, que dá carreira na Ferrari mesmo, e todas essas, além da Louis Vuitton, várias outras marcas. Gente, mas Ferrari é sobrenome. Olha só, tem gente que tem esse sobrenome. Mas pode ser, o seu sobrenome pode ser registrado como marca, gente? Pode. Só que se alguém lá fora registrou essa marca, pode contestar você, se tiver seu mesmo sobrenome. Tem aquela parte das marcas de alta reputação. Como a Ferrari é uma marca de alta reputação, então aí baixa seu sobrenome. Mas se você, eu já vou te dar a palavra, Paulo, mas se você já tem o direito adquirido, nem a Ferrari consegue te quebrar. Se você registrou primeiro que a Ferrari, vamos supor, sim. Né? Não tem aquela Leroy Merlin? Leroy Merlin é um grupo enorme e tal. Eles têm outras marcas daquele grupo Leroy Merlin, e eles criaram uma marca de decoração. E aí, eu não vou lembrar o nome agora, mas essa empresa de decoração que tinha um nome parecido com a Leroy Merlin, ganhou da Leroy Merlin. Entendeu? Não é porque você se acha o papa daquele nicho seu que você tem exclusividade. É quem chegou primeiro. Aí, esses dias, eu recebi a ligação, Paulo, de um advogado. Virou para mim e falou assim: doutora, eu fiz uma oposição, agora o INPI deu a marca para fulano de tal. O que eu posso fazer para reverter isso? Eu falei: nada. Nada. Já foi concedida a marca. Você não pode entrar com indeferimento, não pode entrar na justiça, porque se entrar vai perder tempo e dinheiro. Pode falar, por favor, Paulo. Bom, só fazer um comentário aqui. Primeiro, te dar o parabéns, Kissel, pela apresentação. Cumprimentar o Fernando pelo livro. Estamos juntos aí, vamos adquirir. Tem uma modelo, na época da Brahma, não sei, que a Brahma estava mais alta aí na mídia, que chama, ela não sei o que, Ferrari. E também o seguinte, tem uma cidade perto aqui da minha cidade que tem uma fábrica de calçados cuja marca é Ferrari. Ferrari Calçados. Agora, eu só queria... Entrei aqui nessa discussão para dizer o seguinte. Na minha cidade, que é Goiânia, perto de Brasília,
Goiânia tem um monte de lojas que eu já cataloguei. O problema é que eu não sou advogado, mas eu quero fazer um convite para os advogados que querem ganhar dinheiro, querem entrar com a ação. Fala comigo que eu direciono. Tem muitas marcas. Eu estou aqui, ó, Dida. Vem para cá. Olha só. Tem marcas automotivas que se parecem com a Ferrari, mas elas mudam Ferrari, não colocam o nome Ferrari, colocam outro nome, só que elas são a Ferrari, no trade dress, na aparência. Trade dress. Então, e sabe o que as empresas fazem? Nada. Quer dizer, não notificam, né, gente? Então, o que eu quero dizer aqui? Não é os casos que a Kissela trouxe são casos emblemáticos. Agora, existem muitos casos por aí que não estão na mídia. Eu quero dar uns parabéns pelo evento e estamos juntos aí, precisando, estamos participando. Fala, Zé. Só fazer um complemento. Eu perdi meu nome para o Zé Delivery. Sério? Esse era o nome sério. Eu tinha impresso, eu uso essa marca desde 2014, que igualzinho é o Zé. Só que como eu uso o nome em cima do amarelo, eu não pude usar e não foi nem porque eles me processaram. É porque quando eu vi a associação, eu falei, gente, ficou igual. Aí eu tive que colocar o Tovap, que é o nome da minha agência, porque eu não registrei o meu nome e o Zé Delivery registrou antes que eu. Olha e aí isso. Eu tive que gastar 2 vezes rodando a capa, isso aqui é a primeira edição do livro, só para não ter um conflito com o Zé Delivery. E eu uso a marca desde 2014, o Zé Delivery existe desde 2016. Eu existo antes deles. Só que como eles registraram e eu não tenho direito de usar meu nome. Olha que... Tem algo... Tem uma coisa muito importante assim também no INPI ainda, assim, que eu acho até que é uma queixa agora, né? Quando você tem algum problema lá no INPI, você não tem muito a quem fazer, tipo, desabafar. Então, é muito importante que você esteja com um super profissional que saiba bem o que está fazendo desde o começo. Porque do meio para o fim, você só vai pagar taxa, você só vai pagar para eles darem um recurso, e no máximo é isso. Se eles entenderem que não tem que ficar com você a marca, você não fica mesmo. Eu tive um problema sério, porque acabou que eu fiquei muito danada, deixei para lá, e vou voltar para registrar. Mas, enfim... Você me ligou nesse dia. Não, você me ligou. Eu tenho chance na vida. Ela falou que a gente é advogada, mas não, eu sou de marketing. Eu estudei propriedade intelectual no Profinit, no mestrado, mas não, isso daí não dá para você registrar uma marca, por mais que você saiba. Sempre que eu pego um cliente, eu falo, se sua marca for simples, a gente vai registrar até o fim. Se complicar, a gente precisa colocar um advogado no meio, porque tem processos que são para advogados. Mas uma marquinha simples, eles até preparam lá, qualquer pessoa pode ir lá e registrar algo que não seja complicado. Mas a minha, no final, a consultora do INPI comparou minha marca com a marca que não tinha nada a ver, nem cor, nem KNAI, nem nada. Eu fiquei muito revoltada, que eu não tinha ninguém para desabafar, estou desabafando com vocês e com Kissela, e deixei para lá. Todos os meus mentores quase me matam, mas eu vou voltar e fazer o registro de novo. Não dá para ficar sem. Lívia? Oi, Kissela, tá me ouvindo? Tô. Deixa eu perguntar. Se você tem uma metodologia de desenvolvimento ou cultivo de uma espécie de planta, é possível patentear isso? Nossa! Sim, não. Existem várias formas de proteção, tá, pessoal? Como eu falei lá no comecinho. Metodologia, quando a gente fala assim, metodologia, segundo a lei, não é patenteável. Se você tem um processo diferenciador nesse ramo que você atua, pode ser que esse processo seja patenteável. É só a gente não chamá-lo de metodologia. Tem que chamar de processo. Tem que chamar de processo. Tá? E processo, para quem não sabe, não é processo judicial da área do direito, não. É um processo de engenharia mesmo.
né? É um caminho diferente, né? Tá? Eu consigo imaginar esse processo como se fosse quando a gente fez química orgânica no ensino médio, lembra? Aqueles desenhozinhos que a professora fazia no quadro. Então, processo. Quem não é da área de engenharia e nem da área de tecnologia. E esse processo, se ele for diferenciador, se a gente conseguir fazer a busca de patenteabilidade e conseguir comprovar que no mundo todo não existe outro igual, é possível ser patenteado, sim. Se essa metodologia, tá, for descrita em um livro, por exemplo, ou numa apostila, uma apostila que a gente fala assim, né, um material, um e-book, esse material pode ser registrado via direito autoral, tá? Então, existem várias formas de se proteger e depende da forma como você vai colocá-lo em prática. Ok. Respondi? Já registra mandala, Fernando. É o nome do livro. A gente teve esses dias um embate. Gente, ó, estou aqui à disposição, tá? A hora que for para encerrar, Fernando, fica à vontade. Tá, combinado. A gente faz mais 2 perguntas, gente, por causa do horário. A gente teve aqui um embate, porque o registro de patente também é muito caro. Quando você tem um produto no estado inicial. Então, eu estava discutindo isso com a mesa, até com o meu orientador, até com todo mundo. A gente criou um produto inédito para uma cliente que queria um produto que não fosse cacau, mas que ela já vendesse no mercado que ela já distribui os produtos dela. Aí, como ele é muito inédito, ficou a menina que trabalha comigo, ela não tem a mesma noção de patente. Ela falava assim, não, a gente tem que fazer a patente, tem que fazer a patente. Eu falei, gente, no primeiro momento, você pode dar uma protegidinha, fazendo um registro de marca, bonitinho, que o nome é muito especial, tá tudo certo. Se um dia a indústria quiser comprar esse produto na minha mão, eu vou passar a receita para ela do produto, que é um comestível, não? Pois não. Não, é só se esse produto tiver escala industrial. Lembrando que, se for uma invenção, pessoal, que só você, sua família vai usar, facilitar a vida do seu cachorro, por exemplo, não tem necessidade. É só se tiver escala industrial ou comercial. Ele tem escala industrial comercial. Só que o alto valor da patente também não vale a pena você criar um produto que você vai colocar pouco tempo no mercado, que só uma pessoa vai revender e não vai ter uma abrangência tão grande de mercado. Aí pode-se usar o segredo, pode-se usar um contrato de confidencialidade. Existem várias formas de se proteger. Até a blockchain, a própria blockchain, porque aí só você e quem tiver a chave que vai ter acesso. Certinho. Mais alguém? Obrigada. Fernando? Gente, acho que valeu pela aula aqui. A gente agradece o know-how e a expertise da Kicila. Se você quiser, de novo, só colocar o seu zap aqui, Kicila, se alguém não pegou. E convido novamente só todos vocês para se cadastrarem aqui na pré-venda do meu livro. O link está aqui de novo no chat. Peço que todos se cadastrem para vocês seguirem o processo. Vai ser um prazer. Conto com vocês. Pronto, o contato da Kicila aqui mais uma vez, uma super profissional. Para vocês terem ideia, há umas 3 semanas atrás eu tive o perrengue nas minhas marcas, e a Kicila me atendeu naquela mesma tarde, no fim do dia, e já tirou algumas dúvidas, e a gente marcou esse Bora Fazer Talks. É assim que surgiu esse Bora Fazer Talks. Foi assim. E graças a Dida, né? Graças a Dida, que é a nossa amiga em comum e estudiosa da área, e profissional da área também. Pessoal, vamos agradecer a Kicila, essa querida amiga aqui. Foi sensacional, obrigado pelo conteúdo, só com certeza um tema relevante na vida de todos nós. Espero que, quando vocês precisarem, só consultem a Kicila aí. Tira um print aí, Fernando, da nossa live. Está gravada, amanhã vai estar
Amanhã vai estar no YouTube, vai estar no podcast, vai estar na Alexa. A partir de amanhã vocês busquem a Alexa de vocês. Alexa, tocar, Bora Fazer Talks, episódio 52. Vai aparecer aqui Sila falando. Tá bom? Valeu. Mas, Guto, só tira um print aí com todo mundo. Pessoal, abram as câmeras aí, sem timidez, sem julgamentos, tá? Aqui vocês estão num ambiente seguro, tá bom? Sem julgamento, foi ótimo. E o Guto vai fazer uma postagem legal, tá bom? Sorrisão, galera. Isso aí, tirou? Se mexer, tirou. Tá bom. Gente, obrigado a todos. Bom resto de semana. Até o próximo episódio. Estou vendo o Figa aí também. Daqui 2 semanas vamos fazer Bora Fazer Meetup. Só todo mundo já participou de um Meetup aqui? Não. Não. Então, daqui 2 semanas é o nosso evento de network sustentável, onde as pessoas ficam se conhecendo, ficam quebrando essa sala maior em salas de 4 em 4 pessoas a cada 6 minutos. Que é só para as pessoas se conhecerem, tá bom? É muito legal. Pessoal, grande abraço a todos. Boa noite. Nação Bora Fazer a sua dose Obrigada, de gente. negócios, coragem e fé. Fiquem com Deus todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.